Bom dia, fala João, fala Vitória, tudo bem com vocês? Bom, aqui é a hashtag Fica em Casa, tá bom? Olha só, é o seguinte, deixa eu só fornecer uma explicação. Na semana passada, nós teríamos uma aula, mas eu fiquei preparando um trabalho avaliativo para tentar avaliá-los nesse primeiro bimestre, conforme os conteúdos que nós vimos durante todo esse período. Só que eu fui me informar e tal, fui ver certinho com a Mona Lisa e ela falou que nesse momento eu não posso fazer nenhuma avaliação, ou seja, eu aplicaria uma avaliação da semana passada, um trabalho, em vez de dar a aula. Só que eu preparei tudo e tal, já estava tudo certinho, e aí quando eu fui falar, eu já não podia aplicar, né? Inicialmente tinha dado tudo certo, mas depois eu fiquei sabendo que eu não poderia aplicá-lo, tá? Então hoje nós daremos início ao conteúdo do segundo bimestre, tá? Que é preposição, ok? Preposição, tá? É um conteúdo bem tranquilo, tá? Eu coloquei na folhinha pra vocês o material, tá? Eu coloquei todo, o material é óbvio, né? Eu botei na folhinha, a folhinha já é o material, mas eu coloquei dentro desse material a lista das preposições, bem como as locuções prepositivas. Mas, professor, o que vem a ser preposição? Preposição é um termo invariável, uma palavra invariável, ou seja, aquilo que não varia. E ela liga dois termos. Por exemplo, gosto, você. Vamos lá. A gente fala isso, gosto, você? Não, a gente fala gosto de você, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um verbo que se liga ao seu complemento por meio de quem? De uma preposição. Então, na nossa folhinha diz o seguinte: preposição é a palavra invariável, porque a gente não vai colocar, por exemplo, aqui, gosto des vocês, por exemplo, tá? Se o pronome aqui fosse vocês, eu não colocaria des, tá? Eu colocaria gosto de você. Ou seja, eu não tenho variação para o plural. Então, eu mantenho o singular tanto para o termo a que eu me refiro no singular ou no plural, tá? Tranquilo? Então, preposição é a palavra invariável que liga dois termos, tá? Estabelecendo uma relação entre eles. Então, qual foi a relação que eu estabeleci aqui? A relação de gostar de alguém. De quem? De você. Então, eu estabeleço o primeiro termo, estabeleço o meu segundo termo, e a ligação entre ambos é feita por quem? Pela minha preposição. Tranquilo até aqui? Bom, vamos lá. Veja como a mudança da preposição altera o sentido entre os termos. Bom, vamos lá. Deixa eu só apagar aqui. Vamos lá. Tô apagando aqui. Aqui nós temos algumas frases. Coloquei aqui na folhinha: vou com você. Vou com você. Vou sem você. Sem você. Vim de metrô. Isso tudo tá na folhinha de vocês, tá? Vim de metrô. E o outro é vim para o metrô. Vamos lá, vamos analisar. Vamos lá. Vou, você. Faz sentido? Não. O que eu preciso? Eu preciso estabelecer uma ligação entre o primeiro termo e o segundo termo, tá? E esse elemento não varia. Por isso que a gente não fala cons, nem nada disso, tá? Então, vou e você. Vou você, mas vou o quê? Vou com você. Qual é o elemento que estabelece essa ligação? É a minha preposição. Qual? Com, ok?
em você, vim de metrô, vim para o metrô. Percebam que as minhas palavras são as mesmas, mas dependendo da minha preposição, o sentido vai ser alternado. Na verdade, nós teremos aí a diferença de sentido por meio do uso da preposição. Então, a preposição, ela liga dois termos, tá? Ela estabelece uma relação entre os termos e o sentido é modificado conforme o uso de cada uma delas. Por exemplo, vou com você. Eu estou dizendo que eu vou junto, ok? Agora, vou sem você. Quer dizer que eu vou sozinho, tá? Ah, mas posso ir com outra pessoa. Não, não é isso que eu tô falando, tá? Então, em relação a essa pessoa, eu vou sem ela, ok? Ah, mas tá, eu tenho mais familiaridade com você, então eu vou com você. Vim de metrô. Tô vendo aqui o meio que eu utilizei para vir. Então, vim de metrô. Agora, vim para o metrô. Ah, tá. Então, eu vim de metrô, foi o meio que eu utilizei, e vim para o metrô. Para encontrar alguém, para ir junto com alguém a algum lugar e assim sucessivamente. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a utilização dos mesmos termos. Vou e você, vim metrô e vim metrô. Mas o que modifica o sentido? A utilização da minha preposição, tá? Que a gente modifica conforme o sentido que a gente queira dar para um determinado contexto. Tranquilo até aqui? Vamos lá. 13. Deixa eu só marcar aqui o tempo para eu saber certinho o tempo que eu tenho que parar o vídeo. Vamos lá. Tô apagando, tá? Bom, vamos lá. Eis a lista das principais preposições em português. E aí eu coloquei na listinha. Vocês só vão aprender lá. Ah, não, eu sei todas as preposições. Ou inventando uma musiquinha, ou repetindo. Não dá pra gente, não, gravei tudo assim tão rápido. Não, a gente tem que ficar repetindo pra gente saber, tá? Então, as preposições a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre. Minha caneta tá ficando fraca. Para, ou pra, né? Que agora hoje em dia a gente fala muito para. Só que isso aqui é linguagem informal, tá? A gente utiliza na fala, no nosso dia a dia, para trabalhos, né? Coisas que a gente vai redigir, ou seja, escrever, ou mesmo apresentações, a gente tem que cortar o pra e falar para, tá? Para, o por. Lembrando que esse por aqui, ele não recebe acento, tá? Porque esse por aqui não é verbo, esse por aqui é preposição, tá? Para, por, perante, sem, sob, sobre, trás. Professora, então quais são as preposições? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, trás, tá? A gente não consegue decorar elas assim de uma hora para outra, a gente tem que repetir e estudar, beleza? Bom, e aí a gente entra na parte da locução prepositiva. O que vem a ser isso? Locução prepositiva é o conjunto de duas ou mais palavras com valor de preposição. Vou apagar para explicar. Então, eu disse que locução prepositiva é a junção de duas ou mais palavras com valor de preposição. Coloquei o seguinte na observação. A locução prepositiva termina sempre por uma preposição, em geral a preposição de, tá? Então, nós temos aí, por exemplo, abaixo de, coloquei acerca de quer dizer a respeito de, tá? Acerca de, acima de, e assim sucessivamente, tá?
E aí na folhinha de vocês eu coloquei acima de, a fim de, além de, apesar de, atrás de, junto a, embaixo de, em frente a, por causa de, a favor de, por trás de. Por trás de um crime há inúmeros... não sei, deixa eu pensar. Por trás de um crime há inúmeras... tá me faltando a palavra. Há inúmeras partes que não se fecham, há inúmeras coisas a serem desvendadas. Então vejam, eu utilizei, eu fiz a ligação entre as partes, tá? Por meio de uma locução prepositiva. Quando a gente fala em locução, a gente pensa em locução verbal, adverbial, enfim. A gente pensa em quê? A gente pensa em duas ou mais palavras que estabelecem uma relação, seja de preposição, seja de verbo, seja de advérbio. Então a locução, o que nós temos aqui? Nós temos duas palavrinhas. Aqui tem o abaixo e o de. Aqui tem o acerca e tem o de. Aqui tem o acima e tem o de. E a locução prepositiva, ela sempre termina com preposição, que geralmente é a preposição de, ok? Aqui eu dei apenas dois exemplos que não terminam com a preposição de, que foi junto a e em frente a. O resto é tudo com a preposição de, ok? Mas a gente só consegue reconhecer também estudando e tendo contato com cada uma delas, beleza? E aí a gente entra numa parte chamada combinação e contração. Vamos lá, deixa eu apagar aqui pra gente conseguir trabalhar com essas duas partes. Vamos lá. Combinação e contração. Algumas preposições podem aparecer unidas a outras palavras. Quando na junção da preposição com outra palavra não houver perda de elemento fonético, teremos combinação. Combinação, então, é quando eu junto a preposição mais uma outra palavra e dentro dela não há perda fonética. Quando eu falo em fonética, eu falo de som, tá? Por exemplo, B, T. Então, veja só, a combinação, quando na junção da preposição com outra palavra não há perda de elemento fonético, não há perda fonética, tá? Eu chamo esse fenômeno de combinação. Então, vamos usar os exemplos para facilitar. Aqui eu coloquei o ao. Ao é a junção do a mais o ó. O a, preposição, mais o ó, que é o meu artigo. Quando eu junto o a com o ó, ocorre alguma perda de som aí? Eu tenho alguma palavrinha, alguma letrinha perdida nesse meio? Não. Se eu não tenho nada, nenhuma letra que tenha se perdido aqui dentro, eu chamo isso de combinação. Porque eu juntei o a e o ó, essa combinação rendeu o nosso ao e não houve nenhuma perda aqui dentro. Então o nome disso é combinação. Tranquilo? Um outro exemplo aqui. A mesma coisa o aos, tá? A junção da... Deixa eu tirar aqui. Vou botar aqui, ó, sem perda. Existe uma certa divergência entre alguns autores, alguns gramáticos, tá? Mas eu vou seguir a linha geral para que a gente não tenha, porque às vezes alguns falam, não, esse caso é de contração, né? Algumas situações geram divergência entre alguns autores, mas eu vou seguir a linha mais tradicional, digamos assim, tá? Então, aos, se eu quisesse aqui, aos. Aos é a junção de quê? Ó, tem que ser preposição com outra palavra. Então, aos é a junção da preposição a mais o artigo os, perdão.
preposição mais, para que não se perca. Para que não se perca, a gente, quando não há perda de nada, da parte fonética, a gente chama de combinação. Tranquilo até aqui? Vamos lá. E aonde também? Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui do lado. Aonde? Junção do a mais onde, tá? A gente aí não tem nenhuma perda, tá? Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só... vou colocar aqui. Então, a junção da preposição. Aqui é pronome. Tá? A gente gera aí um aonde. Beleza? Então, vejam só. Quando a gente combina a preposição com alguma outra palavra, alguma outra classe de palavra, e dentro dela não há perda fonética, a gente chama de combinação. Tranquilo até aqui? Vamos lá. Vou apagando. Vamos lá. Deixa eu só... Vou continuar no próximo vídeo, ok?